Aqui quem está falando é o William Santos e vamos para mais um vídeo de hoje. O tema do vídeo de hoje que eu gostaria de compartilhar com vocês é apostasia na comunhão. Você poderia me acompanhar na leitura do texto de Filipenses 2, do 1 ao 4? Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. A apostasia, como vocês já observaram nos vídeos passados, disse que a apostasia ela significa o que? O distanciamento. E no caso aqui que nós estamos falando a respeito de comunhão, e a gente entende que nós servimos a um Deus que, primeira coisa, ele é comunitário, ele é um Deus social. Sua essência, o Deus que nós conhecemos, ele é um Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, essa sim é a perfeita comunidade, né? É a perfeita comunidade expressada naquilo que nós podemos entender o que é Deus. Mas esse Deus também, ele o quê? Ele nos criou a sua imagem e a sua semelhança. Então, este Deus também quer que nós vivamos em comunidade. Então é por isso que nós temos que aprender o que é viver em comunhão, entender o real significado de comunhão. Eu penso que a gente entendendo o que realmente significa comunhão, agora a gente vai conseguir combater essa questão da apostasia, porque a apostasia nada mais é de querer nos distanciar do real significado de comunhão, do que é viver em comunhão. Então, esse texto que nós lemos aqui, direcionado à igreja de Filipos, né, aos filipenses, nós podemos observar que os filipenses, eles tinham o quê? Eles tinham muitas virtudes da sua alegria. O seu principal objetivo não era a sua rápida libertação da prisão, mas era o processo. Paulo ele estava o quê? Preocupado com o processo espiritual desta igreja. Paulo ele queria que essa igreja avançasse espiritualmente, todos eles crescessem espiritualmente. Mas ali naquela igreja havia um perigo, um grande perigo que ameaçava aquela igreja. E era o quê? A desunião. Então, de um certo modo, essa questão da desunião, ela é uma coisa que assola e que ronda toda a igreja, desde a época de Paulo até os dias de hoje. Mas aqui, esse grande apóstolo, esse grande homem de Deus, ele nos apresenta ali algumas causas que faz com que a igreja não seja unida. E é isso que eu quero falar com vocês aqui. Paulo ele já identificou ali que o quê? Uma falta de união naquela igreja. União, o que é união? Todos nós estamos unidos em Cristo. Nós estamos unidos em Cristo. Na medida que fomos eleitos e escolhidos pelo Senhor, agora somos unidos a Cristo. Deus, Cristo, nos reconciliou consigo mesmo, mas também nos reconciliou com todo o povo eleito de Deus, que é o que nós conhecemos hoje como igreja. Então, nós que estamos reconciliados com Cristo, também estamos agora reconciliados com a igreja. Vivemos ali em comunidade. Então, ninguém pode caminhar desunido do seu semelhante e dizer que ao mesmo tempo está unido a Cristo. Então, do mesmo modo que você está unido a Cristo, você também está unido ao seu próximo e ao seu irmão. Se a pessoa tiver a Cristo como um companheiro de caminhada, então, inevitavelmente, ele é companheiro de todo aquele que está no caminho. Existe um caminho, e esse caminho é Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele diz, né, que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, gente, quando nós temos que entender que no meio desse caminho, onde Jesus é o próprio caminho, também existe a sua igreja, a igreja de Deus, que caminha.
Então, as relações de um homem com o seu semelhante é um bom termômetro para poder medir a nossa relação com Cristo. Você quer saber se você está bem com Cristo? Se você está vivendo de acordo com a vontade de Deus? Faça uma reflexão de como que você vive com o seu semelhante, de como que você se relaciona com as pessoas que estão à sua volta. Lá no Salmos 133 diz assim: como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. A segunda coisa que eu quero falar com vocês está lá no versículo 3. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. O que Paulo está dizendo aqui para nós não façais nada por satisfação pessoal. Existe um desejo de prestígio pessoal. E esse prestígio pessoal ele é uma glória vazia, é uma vanglória. Então pode-se dizer que, na verdade, o prestígio é para muitos uma tentação maior do que a riqueza. Quantas pessoas não estão, às vezes, de certa forma, trabalhando dentro da igreja, fazendo alguma coisa para a igreja, mas estão o quê? No fundo, buscando uma vanglória, buscando uma glória pessoal, uma satisfação pessoal. Então, mas se o cristão, então, ele aponta a sua própria exibição, ele está querendo aparecer mais do que Cristo, é uma glória vã. Porque toda glória é para Deus. Então, se cada um está constantemente pensando unicamente em si próprio, como pode ser alcançada a unidade? É por isso que Paulo diz, ele diz que temos que pensar uma mesma coisa. Ou seja, se eu estou buscando uma satisfação pessoal, então eu estou preocupado com aquilo que eu penso, com aquilo que eu acho. O que o outro pensa e o outro acha, eu não estou nem aí para ele. Deixa ele para lá. Mas não é isso que Paulo está falando, porque o verdadeiro cristão que não está buscando uma vanglória e que não está vivendo por partidarismo dentro da igreja ou em qualquer lugar, o cristão verdadeiro que realmente está preocupado com a vontade de Deus, então ele também se preocupa com o que os outros pensam. Porque, afinal de contas, aquilo que ele pensa, ele entende que é só mais um pensamento no meio de tantos outros pensamentos. E no meio desses tantos outros pensamentos, ali está a vontade de Deus. A vontade de Deus é manifestada ali. Partidarismo é quando você se junta com algumas pessoas dentro da igreja e tenta impor uma forma de pensar, uma visão relacionada a alguma determinada situação, sem levar em consideração o que as outras pessoas pensam. E sabe qual que é o problema disso? Que quando nós defendemos o ideal de algum grupo ou de alguma forma de partidarismo dentro da igreja, nós naturalmente e automaticamente deixamos de lado a vontade de Deus. Porque o que prevalece é a vontade daquele grupo de pessoas que estão unidas, de forma partidária. Mas nós não levamos em consideração aquilo que Deus está pensando. Então, antes de qualquer coisa, nós temos que entender e nos questionar também de quem que é a igreja. O que o dono da igreja ele está querendo. Qual que é a vontade do dono da igreja? Porque a vontade do dono da igreja, ela não pode ser inferior do que a vontade de um grupo partidário existente dentro da igreja. A terceira coisa que eu quero compartilhar com vocês é a falta de humildade. Isso nos leva à apostasia na comunhão. A apostasia na comunhão, ela é levada pela falta de união, pelo desejo de satisfação pessoal e agora pela falta de humildade. Ele diz ainda lá, lendo mais uma vez o versículo 3, não façais nada por partidarismo ou vanglória, mas por humildade. E aqui ele nos mostra o que é humildade, o que significa a humildade. Aí Paulo, de uma forma muito prática, ele continua assim dizendo, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Aí ele continua no versículo 4, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, se não também cada qual o que é dos outros. A palavra grega no original,
Aqui ela é traduzida como atitude humilde ou humildade. Isso é o que? Isso é uma disposição. O cristão que realmente quer desfrutar de uma comunhão abençoadora, ele tem que manifestar as características do real significado da palavra humildade. Nós temos que entender que o fundamental e o primordial não é a nossa vontade. Que o fundamental e o primordial aqui é a vontade de Deus. Então nós temos que nos humilhar diante de Deus. Eu não sei se isso já aconteceu com vocês, mas eu já passei por situações na igreja que eu tinha uma opinião formada e eu fui para a reunião com uma opinião formada. Lá ela foi desconstruída e ela foi reconstruída em cima da opinião dos irmãos. Mas o que vai ser primordial é aquilo que é melhor para os outros, porque nem sempre a minha opinião, nem sempre aquilo que eu penso é o melhor para a comunidade. Eu sou humilde com o meu próximo, eu sou humilde com a pessoa que está próxima de mim, com o meu irmão, não porque eu quero mostrar para ele que eu sou um cristão espiritual e que eu sou humilde. Não, mas eu quero mostrar para ele que eu sirvo a Deus. Este Deus que eu sirvo me mostrou, está me dizendo que eu tenho que ser humilde. Então eu sou humilde é para Deus. Então isso é o que? É refletido no meu relacionamento com o próximo. Então sempre aonde existir uma ambição egoísta, aonde há um desejo de prestígio pessoal, aonde cada um se concentra no seu próprio interesse, ali não pode existir outra coisa a não ser a falta de união, a desunião. Eu quero convidar você que está me ouvindo aqui nesse vídeo. Eu quero falar para você, se você se identificou aqui com esses 3 pontos, eu quero dizer para você que ainda é tempo de você se arrepender e mudar de vida. Amém? Deus te abençoe, tenha uma semana abençoada. Se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir, não deixe de se inscrever no canal e compartilhar com os seus amigos. Deus te abençoe, fique em paz.